Mestre Jesus possa derramar sobre cada um de vocês muita paz, muita tranquilidade. Para mim é grande satisfação estar pela terceira vez em Sobral, uma terra não só quente fisicamente, mas quente espiritualmente, porque nós recebemos aqui sempre, uma energia muito positiva de todos vocês, pessoas dedicadas ao estudo do Espiritismo, pessoas que querem aprender cada vez mais a doutrina espírita, o seu significado. E a nossa proposta, a proposta desse grupo, de maneira alguma é trazer desarmonia. Muitas vezes as pessoas veem eu, Daniel, Marcos e o Cícero trazendo uma proposta de mostrar como o pensamento de Kardec é atual e acabam dizendo que nós somos uma dissidência do movimento espírita, como se nós estivéssemos aqui proibindo ou escrachando a importância de obras que foram psicografadas por diversos espíritos através de diversos mestres. Esse não é o objetivo. O Espiritismo nos dá a liberdade para que possamos estudar qualquer coisa. Lembro-me, por exemplo, que a última obra que foi escrita por Allan Kardec intitulava-se Catálogo Racional da Biblioteca Espírita, e esse livro estava estruturado com base em todas as obras que foram citadas por Kardec, obras de outros autores inclusive que não eram espíritas. Existiam aquelas obras que estavam próximas do espiritismo, existiam aquelas obras que eram consideradas espíritas, porque estavam alinhadas com os princípios espíritas, existiam obras dos detratores do espiritismo. Essa obra recentemente voltou a ser publicada pela Federação Espírita Brasileira. E na sua introdução, Allan Kardec coloca que cabe ao espírita estudar tudo, inclusive a visão dos seus detratores. Então não seria eu, Daniel, Cícero ou Marcos que chegaria aqui dizendo que é errado estudar Emmanuel, é errado estudar André Luiz, ou é errado estudar qualquer outra obra. Não é o objetivo. O objetivo é mostrar realmente a importância do conhecimento, que sem esse conhecimento não existe espiritismo, que é o conhecimento em torno das obras da codificação e do trabalho grandioso de Kardec, que vai inclusive além da obra da codificação espírita, como as revistas espíritas, os pequenos opúsculos. Então gostaria de deixar isso bem claro para vocês, para que não fique algo truncado no ar, ok? Não sei se irei conseguir abordar todos esses tópicos, porque esses tópicos, eles na verdade compõem vários trabalhos de palestras minhas a respeito do estudo da obra de Kardec, mas apenas tentarei tocar em alguns que eu considero muito importantes. Se eu conseguir falar tudo, ótimo, mas se não, vai ficar com uma outra vez, ok? Então, qual o propósito do Espiritismo? Espiritismo grande desconhecido. Podemos ter problemas decorrentes ao desconhecimento doutrinário, como resolver os problemas, porque se tem problema tem que ter a solução, e Kardec traz a solução. Criterologia espírita, como Kardec se posta com relação ao objeto de estudo da doutrina espírita, ou seja, o espírito e sua realidade. Condições para o estudo de acordo com Allan Kardec. Kardec traz na sua obra toda uma orientação de como o espírita deve estudar, como estudar o espiritismo e pesquisa doutrinária e fundamentação teórica, ou seja, indo um pouco além de um simples estudo convencional em torno do espiritismo. Então esse vai ser o nosso roteiro. Primeiro ponto: qual o propósito do espiritismo? Muitas vezes as pessoas chegam à casa espírita porque realmente uma casa espírita tem uma energia diferenciada. A casa espírita, ela tende a consolar as pessoas que lá adentram, As pessoas chegam com muito sofrimento, de repente quando entra no espírito, na casa espírita, se sente melhor, se sente mais edificada, se sente mais esperançosa. Lógico que esse processo não é de maneira alguma de forma imediata, é algo gradativo. Mas às vezes a pessoa passa anos e anos e anos dentro da casa espírita e não sabe o propósito do espiritismo, não entende ainda o propósito da doutrina espírita. Eu sempre digo, com base na minha vivência, eu me envolvi com o espiritismo
em 1987. Já fazem quantos anos aí? Aí algumas pessoas perguntam, mas como? Você era recém-nascido, né? Eu brinco, não, já estou com 40 anos, né? Então eu entrei muito novo. Mas não significa porque eu entrei no Espiritismo que necessariamente o Espiritismo entrou em mim imediatamente. Eu sempre digo que quando nós entramos no Espiritismo, nós passamos por algumas fases. A primeira fase, nós entramos na casa espírita. E nem sempre essa entrada é fácil, porque decorre dos mais variados problemas. As dificuldades de frequentar a casa espírita, por causa dos nossos afazeres. Então, a primeira fase. A segunda fase é quando nós, através do estudo e gradativamente na mudança de postura, porque nós começamos a aprender certas coisas com relação à nossa conduta, às vezes a nossa própria conduta errada, nós vamos começar a modificar a nossa postura. Então, a segunda fase, o Espiritismo começa a entrar dentro da gente, ele começa a ser edificado. Mas aí tem uma terceira fase, que é a mais bonita. A segunda é a mais difícil, o Espiritismo entrar dentro da gente. A primeira é a mais fácil, a gente entrar na casa espírita. A terceira é a mais bonita porque o Espiritismo sai da gente, através das nossas atitudes, através da nossa postura diante da vida. Mas essas três fases estão relacionadas quando a gente entende, principalmente com esse propósito. E Allan Kardec nos traz um propósito. O objetivo essencial do Espiritismo é melhorar os homens no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. Melhoramento humano. Isso está escrito nas instruções práticas das manifestações espíritas. Uma outra citação que está relacionada com isso, que nos traz um propósito, está contido no Livro dos Médiuns, capítulo 27. Seu objetivo é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Ou seja, o objetivo do Espiritismo não é produzir fenômenos mediúnicos. O objetivo do Espiritismo não é se fazer passar, por exemplo, por uma doutrina religiosa. O objetivo do Espiritismo é muito além disso. É independentemente de fenômeno, independentemente de postura institucional, estimular o aperfeiçoamento moral da humanidade, ou seja, tornar o ser humano melhor do criatura humana, mais fraterna, mais caridosa, mais indulgente e principalmente mais consciente. Porque versam vários pensadores da filosofia que dizem que a criatura humana às vezes se parece aquela pessoa hipnotizada pelas sombras da caverna de Platão, onde as pessoas ficavam lá hipnotizadas pelas sombras. Nós vivemos muitas vezes de uma forma automática, totalmente alinada para um sentido mais profundo da vida. E o Espiritismo vem gerar exatamente a modificação dessa postura, nos tornar conscientes com relação à realidade física e, acima de tudo, da realidade espiritual, com a relação da realidade física. E aí, uma vez, eu encontrei uma frase que me impactou muito. Eu, estudando o Espiritismo já há muitos anos, mergulhando nas obras básicas, mergulhando na obra complementar, muitas vezes me sentindo uma espécie de erudito. As pessoas olhavam comigo com uma certa admiração, eu achando, porque eu gosto muito do conhecimento, da filosofia, da ciência, das religiões, que para mim esse conhecimento era o mais importante, me fazia ser diferente com relação a várias pessoas. E um dia eu encontrei uma citação dessa grande mulher que foi Madre Teresa de Calcutá, que largou toda aquela vida de luxo, do clero na Inglaterra, para viver junto aos miseráveis da Índia, cuidando como Jesus cuidava daqueles miseráveis da sua época. E ela diz o seguinte: o que vale um conhecimento que não nos torna melhor para servir o próximo? O que é que vale um conhecimento que não nos torna melhor para servir o próximo? Se nós olharmos com profundidade essa afirmativa, ela é muito profunda, porque nós ficamos às vezes mergulhados
informações técnicas, mas não aplicamos essas informações em nós mesmos e no próximo. Se nós olharmos os relatos, por exemplo, do livro O Céu e o Inferno, que traz grandes relatos do pós-morte, nós vamos observar criaturas que possuem poder, criaturas que possuem o conhecimento. Mas esse poder, esse conhecimento efêmero, não permitiu que elas, de forma imediata, se tornassem felizes no outro lado da vida, na outra face da vida. Então, às vezes, dentro de uma casa espírita, nós nos tornamos grandes eruditos, falamos bem em público, dominamos totalmente uma literatura, mas não agimos bem internamente e não nos dominamos internamente. Então, para que vale um conhecimento que não me torna melhor perante a humanidade? E aí nós fazemos uma associação ao propósito, ao objetivo do Espiritismo: tornar a humanidade melhor, para colaborar com a regeneração moral da humanidade, ensinar a humanidade a utilizar positivamente o conhecimento. Esse é o grande propósito da doutrina espírita. Esse é o grande propósito de cada um de vocês que faz parte de uma casa espírita: dar o melhor para o próximo e estimular o melhor no próximo. Esse é o grande propósito. E aí, uma outra frase de um educador, que eu me deparei no ano passado, estudando, no mestrado em educação que eu estou fazendo agora, chamado Paulo Freire, que era filho de espírita, talvez por isso ele se influenciou muito pela doutrina espírita, pela forma de encarar o mundo como mostra a doutrina espírita. A teoria sem a prática vira verbalismo. Então, o que equivale eu conhecer cabo a rabo a doutrina espírita, a codificação espírita, mas não aplico no dia a dia. Por isso vira verbalismo, blá blá blá. Assim como a prática sem a teoria, a prática sem a teoria vira ativismo, no sentido de atividade sem um cunho reflexivo, atividade muitas vezes mecânica. Então, é o que ele propõe. No entanto, quando se une a prática com a teoria, se tem a praxis, que é o termo que ele une, a ação criadora e modificadora da realidade. A proposta de Allan Kardec é exatamente isso: teoria e prática relacionada, associada. Nós temos que estudar a teoria para entender a realidade, mas nós também temos que viver a teoria, que não é fácil, mas é possível. Estudar e praticar. E aí, em uma obra que foi organizada por um sistematizador do pensamento espírita posterior a Kardec, veio conhecer Allan Kardec, chamado Leon Denis, quando ele lança um livro que traz aí as psicografias de Allan Kardec após o seu desencarne, chamado livro Oxigênio Céltico. Kardec, o espírito, o suposto espírito de Kardec, traz essa afirmativa: o espiritismo tende a reunir e a fundir numa síntese grandiosa, todas as formas de conhecimento. Olha que duas coisas grandiosas: o propósito, e essa afirmativa que é Allan Kardec. Unificar todas as formas de conhecimento: filosófico, científico, artístico, religioso, conhecimento vivencial humano. Unificar tudo isso, mas com o foco de que esse conhecimento sirva como meio da regeneração da humanidade. Não fique no verbalismo, no blá blá blá. Não fique uma prática sem um cunho de reflexão, de orientação, mas que esse conhecimento possa ser aplicado para transformar a Terra de um mundo de provas e expiação em um mundo de regeneração. Mas isso cabe a quem? Aos espíritos? Desencarnados não. Cabe
ao homem, à criatura humana. Perguntaram no livro dos Espíritos também, não me lembro o nome da questão, mas meus amigos aqui podem me ajudar. Se era possível a paz na terra, aliás, paz na felicidade na terra, e lá os Espíritos dizem que não. Mas cabe aos seres humanos aliviar cada vez mais a situação. Ele não fala dessa forma, mas cabe ao ser humano fazer com que esse mundo seja melhor, mais feliz. Então, está nas nossas mãos essa responsabilidade. E aí vem a postura metodológica do codificador no sentido da elaboração do Espiritismo. Ele diz, Kardec diz, com relação à elaboração da doutrina espírita: em tudo isso não fiz senão recolher e coordenar metodicamente o ensino dado pelos Espíritos, sem levar em conta opiniões isoladas. Adotei as de maior número, afastando todas as ideias sistemáticas, individuais, excêntricas ou em contradição com os dados positivos da ciência. A criterologia desse grande homem que foi Allan Kardec. Que é Allan Kardec? Será que isso é feito hoje nas casas espíritas? Será que nós, diante das informações que vêm no mundo espiritual, buscamos coordenar metodicamente essas informações, esses ensinamentos dos Espíritos? Será que nós olhamos as informações, organizamos essas informações? Será que nós diferenciamos as opiniões isoladas? Ou seja, numa reunião mediúnica, um espírito diz: você tem que fazer isso, aquilo, outro. É uma opinião pessoal do espírito. Será que na reunião mediúnica outras informações foram comparadas com aquela? Ou nós aceitamos aquela informação como se fosse uma mensagem vindo do reino dos céus? Nós devemos lembrar que, assim como existem enganadores no plano físico, existem também os enganadores do mundo espiritual. Assim como existem os enganadores letrados do Evangelho no mundo físico, existem os enganadores letrados no Evangelho no mundo espiritual. Assim como existem enganadores no mundo físico que têm o poder da retórica, da ilusão através da palavra, existem também enganadores no mundo espiritual que têm o poder da retórica. Então, Allan Kardec era extremamente criterioso. Ele observava e analisava antes de aceitar uma mensagem do mundo espiritual como fato. E nós, muitas vezes, esquecemos disso. Nos deixamos ser ingênuos. Aceitamos essas informações sem uma análise um tanto quanto rigorosa. Afastando todas as ideias sistemáticas. O que é uma ideia sistemática? É uma ideia, de certa forma, fechada. Uma ideia que cria um modelo de interpretação da realidade e que, às vezes, não permite que as pessoas que estão escutando ou estão vivendo aquela ideia consigam transcender esse modelo de interpretação. Então, se fala, por exemplo, que a colônia espiritual é assim, assim, assada. E você tem que aceitar aquilo sem questionar, sem procurar verificar se não existem outros ângulos de visão. Kardec permitia essa abertura. Tanto é que a obra dele é totalmente voltada a uma análise crítica das informações do mundo espiritual. Quando eu falo crítica, não estou falando crítica pejorativa, mas a crítica no sentido de depurar as informações do mundo espiritual. E nós perdemos às vezes isso. Às vezes não, geralmente nós perdemos isso. E aí vem a visão que Allan Kardec traz a respeito do Espiritismo. O Espiritismo, antes de tudo, uma ciência e não se ocupa de questões dogmáticas.
Ou seja, se uma ciência fica fechada ao pensamento, fica fechada a um modelo de pensamento, essa ciência já faliu. Todos os movimentos científicos, todas as expressões de ciência que se fecharam na forma de interpretar a realidade, acabaram entrando em crise. Por exemplo, vou citar do século XIX para o século XX. Na física, se falava que existiam 4 grandes problemas, tudo estava resolvido. Lord Kelvin dizia que tudo estava resolvido na física. Mas, entretanto, no ar existiam 4 nuvens que precisavam ainda de uma análise mais apurada. Que é uma dessas nuvens, por exemplo, chamado catástrofe ultravioleta, deu origem a um campo da física que muda totalmente a física, chamada mecânica quântica. A outra nuvem chamada periélio de Mercúrio, que é um movimento que Mercúrio faz em torno do Sol, esse movimento específico, fez com que brotasse então a chamada física relativística, através de Albert Einstein. Ou seja, apenas a partir desses 2 problemas, em filosofia da ciência nós chamamos de fenômenos anômalos ou anomalias científicas, a ciência, na física, no campo da física, sofre uma revolução. O Lord Kelvin tinha um pensamento fechado, mas esse pensamento fechado não suportou a transformação natural que gerou um novo paradigma científico, uma nova forma de entender a realidade. Então, o espiritismo, antes de tudo, uma ciência não se ocupa de questões dogmáticas, de pensamentos dogmáticos, de pensamentos fechados. Essa ciência tem consequências morais. Aí vem a grande importância do espiritismo. A consequência do espiritismo é moral. A consequência do espiritismo não é necessariamente uma consequência física. É uma consequência muito mais profunda, moral. Até porque o propósito é trabalhar a reformulação moral da humanidade. Com todas as ciências filosóficas, seu verdadeiro caráter é, portanto, de uma ciência e não de uma religião. Então, Kardec colocava o espiritismo no patamar de uma nova ciência, uma ciência do espírito. Uma ciência que, com certeza, tinha aspectos filosófico, religioso, um aspecto de religiosidade, mas o espiritismo de Kardec, proposto, organizado por Kardec, não era uma religião, com seus ritos, com as suas crenças, com as suas datas festivas. Aí você me pergunta, mas Sérgio, no Brasil o espiritismo é religião? Sem dúvida, no Brasil o espiritismo virou religião. Agora, o motivo disso, o porquê disso, eu não vou entrar, porque cabe uma reflexão muito profunda. Mas no Brasil, o espiritismo se transformou em uma outra coisa. E essa coisa não é ruim também. Ela tem um lado positivo. Porque quantas pessoas são ajudadas, consoladas, mas se perdeu algo da proposta original. As pessoas basicamente não conhecem mais, não estudam mais de uma forma organizada as obras que foram organizadas pelo codificador. Se você chegar numa casa espírita e pedir para levantar a mão, quem já leu todas as obras básicas? Praticamente 2%, 1% fez isso. E é muito importante a gente tentar reverter esse quadro. Porque se nós não revertermos esse quadro, pensamentos sistematizadores, sistêmicos, vão brotar dentro das casas espíritas. Vai existir o chamado espiritismo à moda da casa. Eu faço o espiritismo à minha moda, você faz o espiritismo à sua moda, e daqui a pouco vai acontecer com o espiritismo o que aconteceu com várias religiões ao longo da sua história. Foram virando a sopa da sopa da sopa da sopa. Existe um conto que eu gosto muito, que certa feita um sábio sufi, um sábio islâmico, estava em uma hospedaria. Ele acordava cedo e ia para aquela hospedaria porque ele entendia que a criatura humana é um livro de conhecimento. Você pode aprender muito com a criatura humana, observando a criatura humana. E ele ia para
hospedaria ficava sentado lá na cozinha, observando o movimento das cozinheiras, preparando o alimento para servir aos hóspedes. E aí, o incrível que pareça, ele observava de manhãzinho a cozinheira fazer a sopa e servia para as pessoas que estavam lá hospedadas. Depois tinha o lanche das 11 horas. O pessoal lá comia muito. Não é igual aqui em Sobral, com certeza. O Leão já se manifestou ali, viu? Então, o que acontece? Aí, 11 horas da manhã, ela pegava o resto do café da manhã, da sopa do café da manhã, e colocava água. E servia. Hora do almoço, 12 horas da tarde. Ela pegava o resto da sopa das 11 horas da manhã e botava água. E fazia isso ao longo do dia, até a hora do jantar. Saindo da hospedaria, o mestre Sufi é abordado por um discípulo. E o discípulo pergunta: mestre, o Islã atual é a melhor forma de conhecimento espiritual? O Islã do futuro vai ser melhor que esse Islã atual? E ele olhou com serenidade para o rapaz e disse: meu filho, no futuro, o Islã vai ser a sopa da sopa da sopa da sopa. Você vai perder a consistência. Então, se nós não voltarmos a estudar as obras básicas, esses pensamentos que irão brotar dentro do movimento espírita, esse espiritismo à moda da casa, vai tornar o espiritismo a sopa da sopa da sopa da sopa. E o espiritismo vai perder a sua força. Então, temos que estar alerta com relação a isso. Já li a obra básica, releia. Estude novamente, reflita novamente, como se você não tivesse sabido, não tivesse nunca lido. Comece novamente. Garanto que o olhar vai ser diferente. O aprendizado vai ser outro. A compreensão em torno da doutrina espírita vai ser totalmente diferente. A postura, a vivência dentro das casas espíritas vão ser outras. Não fiquemos cristalizados. Acordemos. Porque o hipnotismo também acontece dentro das casas espíritas. O hipnotismo cultural, o hipnotismo social não existe só lá fora. Nós trazemos a prática disso para a vivência dentro da casa espírita. E isso nos torna mecânicos, robóticos. Isso nos torna alienados dentro da própria doutrina espírita. Acordamos, vamos acordar, né? Vamos tentar novamente refletir, vivenciar esses ensinamentos maravilhosos que aconchegam, que consolam o próximo. E aí, como meio de elaboração, Kardec falando sobre a elaboração do Espiritismo, no Gênesis, o Espiritismo procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas. Isto é, aplica um método experimental. Eu vou parar por aqui para mostrar mais uma vez como Kardec foi criterioso na elaboração do Espiritismo. Ele simplesmente não escutava os espíritos e pegava o que ele escutava e dizia que aquilo que ele escutava era espiritismo. Ele submetia aos testes, às verificações, à análise crítica daquilo que os espíritos diziam, confrontava ideias. Então ele não trabalhou na elaboração de uma doutrina de uma forma irresponsável. Ele foi extremamente responsável. Eu estou frisando isso várias vezes para mostrar que nós temos responsabilidade com a doutrina espírita. Nós não podemos apenas aceitar as coisas e ficar passivos. Nós temos que ter o senso crítico. Hoje, existe uma multidão de obras sendo escritas que se dizem espíritas. A postura não é deixar de ler essas obras. A postura não é essa. A postura é olhar com um olhar crítico espírita o que essas obras nos trazem. A postura não é aceitar aquilo que os espíritos dizem como verdade absoluta.
por mais que a palavra daqueles espíritos se afinize com a minha ideia, que por sinal ainda é relativa. A minha ideia de realidade, de mundo, está na proporção do meu ser. Ou seja, um ser ainda imperfeito, um ser ainda que é invejoso, que é orgulhoso, que é mesquinho, que vai nos diferenciar dos bons espíritos da escala espírita, que vai nos diferenciar dos espíritos puros da escala espírita. Então a minha pequenez me torna ainda pequeno com relação à interpretação do mundo. Então se um espírito traz a informação para mim, eu na minha pequenez vou me acomodar àquela informação. Eu não vou fazer o que Kardec fazia, análise crítica. Mas para eu analisar criticamente também, eu preciso de um substrato teórico. Eu preciso de um substrato de conhecimento. E onde é que eu vou adquirir esse substrato teórico de conhecimento? Na obra que teve como guia um espírito puro chamado Jesus. Uma obra que é intitulada por obras básicas. Eu não digo nem obras básicas, eu não gosto desse termo. Para mim é obra fundamental. Porque básico pode me levar a achar que a coisa é simples. E para mim não é simples. É a obra fundamental. Se você não conhecer a obra de Kardec, você não tem parâmetro sólido, rígido para fazer crítica. Você pode estar falando de qualquer coisa, mas não está falando de espiritismo. É igual na ciência. Se eu vou fazer uma análise, por exemplo, na física quântica, se eu for fazer uma análise de um formalismo matemático que vai falar sobre o comportamento de uma subpartícula atômica, se eu não tiver base matemática em outros formalismos, eu não vou ter capacidade de analisar esse outro formalismo. Eu não tenho parâmetro para analisar. Da mesma forma, o espiritismo. Se você não tiver uma base sólida das obras fundamentais de Kardec, você vai passar batido com relação àquilo que você vai analisar, porque você não tem um entendimento sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita. A existência de Deus, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e etc, e etc, e etc. Se você não entende isso, às vezes, por exemplo, eu já vi no Exército as pessoas falarem de Deus na visão católica, achando que a visão católica é a visão espírita de Deus. Porque a pessoa não estudou a Gênesis, o capítulo Deus da Gênesis. Então ela entende Deus de uma forma católica. Ela não entende Deus de uma forma espírita. Tudo bem que o Deus espírita, no sentido mais profundo, é o mesmo Deus católico. Mas a forma de entender filosoficamente Deus espírita não é a mesma forma filosoficamente de entender o Deus católico. Tem a diferença. Então, se você não tem a base doutrinária, fica impossível você fazer uma análise crítica daquilo que vem do mundo espiritual. Estão percebendo a importância? Estão percebendo o desafio que nós temos, cada um de nós? E aí, esse homem, chamado José de Herculano Pires, já na década de 70 ele alertava, dizendo, na década de 70, passaram quantos anos? 45 anos. Já se passaram 45 anos e praticamente a coisa não mudou. Ele dizia: o espiritismo nascido ontem, nos meados do século passado, é hoje o grande desconhecido dos que aprovam e o louvam e dos que atacam e criticam. O espiritismo não é só desconhecido pelos aqueles que atacam e criticam, não. O espiritismo ainda é desconhecido, inclusive por quem? Por aqueles que o aprovam e o que o louvam. Isso é muito preocupante, né? Porque se nós, espíritas, desconhecemos o espiritismo, as suas bases, o que é que nós estamos pregando? Então, isso é um ponto. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando: será que realmente eu estou entendendo o espiritismo? E se eu não estiver entendendo, o que é que eu vou fazer? Vou me desesperar? Vou sair do espiritismo? Não.
eu vou adotar uma postura para resolver esse problema e vou buscar vencer esse desafio. E Allan Kardec, então, aí, antes de falar disso, eu queria mostrar alguns problemas decorrentes do desconhecimento doutrinário. Alguns problemas que nós conseguimos pontuar com base no nosso desconhecimento doutrinário. Primeiro problema, o chamado igrejismo com ritualização e sacralização do centro espírita como uma nova igreja e não um centro de estudos e troca de saberes como a Sociedade Espírita de Paris. Se você for estudar, por exemplo, o que é espiritismo, quando se faz uma alusão, por exemplo, à Sociedade Espírita de Paris, você vai perceber, por exemplo, que a Sociedade Espírita de Paris, nela estavam pessoas das mais variadas religiões, pessoas que dialogavam sobre as visões, sobre os princípios espíritas. Não existia na Sociedade de Paris uma estrutura igrejista, uma estrutura dogmática com relação à forma de pensar. Existiam pessoas com visões diferentes que se interessavam em estudar e adotavam o estatuto da sociedade como elemento norteador da sua participação dentro da sociedade. Então as pessoas procuravam dialogar sobre os saberes. Me lembro que uma vez, acho que faz uns 7 ou 8 anos atrás, eu fui convidado para dar um seminário. Foi uma palestra. Eu fui para dar um seminário em uma casa espírita, em São Luís do Maranhão, mas me convidaram para dar uma palestra em uma outra casa espírita, antes do seminário. Quando eu cheguei na casa espírita, um salão grande, geralmente muito similar aos salões que existem dentro de vários centros espíritas, e quando lá eu adentrei, eu percebi algumas coisas, né, que eu não conhecia. Por exemplo, os cânticos, né, que na casa espírita que eu frequento, atualmente não tem mais aqueles cânticos, né, eu achei, né, uma coisa que eu nunca tinha visto, mas não julguei, né, eu achava que podia ser a prática normal dentro daquela casa. E aí eu procurei a pessoa que me recebeu, né, e eu perguntei, eu vim aqui dar uma palestra. Você é o Sérgio? Pois sente aqui que daqui a pouco o pastor espírita vai chegar. Pastor espírita, né? Aí o pastor espírita, o que é o pastor espírita? Não, nosso irmão pregador. Porque aqui na casa nós temos a figura do pregador, aquela pessoa que prega o evangelho segundo o espiritismo. Pregador? Aí eu fiquei assim, pelo amor de Deus, eu acho que o espiritismo aqui está se transformando numa escola, né, similar às escolas protestantes, que também tem o seu valor, mas tem. Aí eu perguntei outra coisa para ele: aqui, quais são as atividades que vocês têm aqui na casa espírita? Vocês estudam o ESD, vocês estudam o livro dos espíritos, vocês têm práticas mediúnicas aqui? Não, aqui não existe nada disso, só existe o estudo do evangelho. Só o evangelho salva. Então, observe a situação dessa casa espírita. Observe o que está por trás da estrutura espiritual de uma casa espírita como essa. Não se estuda o livro dos espíritos, não se estuda o livro dos médios, não se estuda a agenda, não se estuda o céu e o inferno, só se estuda o evangelho. E as pessoas não entendem, por exemplo, que o evangelho, segundo o espiritismo, é uma extensão natural do livro dos espíritos, uma extensão natural da terceira parte do livro dos espíritos, conhecida por leis morais. Se você não estudar filosoficamente as leis morais do livro dos espíritos, você pode tender para uma visão equivocada do evangelho segundo o espiritismo. Isso é sério. Então, igrejismo é um exemplo de igrejismo. Uma outra forma de igrejismo é, dentro da casa espírita, depreciar, por exemplo, a pesquisa espírita. Recentemente, um amigo meu que faz mestrado em saúde coletiva, ele está fazendo mestrado, então ele tem um projeto de pesquisa para desenvolver, para escrever a dissertação dele e terminar o mestrado. E a pesquisa dele era uma pesquisa espírita.
E a grande dificuldade que ele estava tendo era exatamente encontrar uma casa espírita que permitisse a ele a desenvolver a pesquisa espírita do mestrado. Várias casas bateram a porta na cara dele, dizendo: aqui não é um local para pesquisa. O que é que o espiritismo está virando? Imagina Kardec chegando numa casa espírita pedindo para fazer uma pesquisa, e você dizer: não, aqui não, pode ir embora. Aqui a gente só faz evangelho, só faz mediúnica e só faz o estudo doutrinário. Pesquisa espírita não existe praticamente dentro das casas espíritas. Não existe abertura para se desenvolver pesquisa espírita. E aí, algumas pessoas dizem: a ciência espírita está atrofiada, e realmente está ficando atrofiada. O aspecto científico da doutrina espírita está desaparecendo. São poucas casas que dão abertura à pesquisa. Também existe um problema, às vezes, assim como existe o igrejismo, a casa se tornar uma instituição apenas de pesquisa espírita, que vai cair no chamado cientificismo. Nem pode ser 8, nem 80. Como o Buda dizia, tem que ser o caminho do meio. Você pode desenvolver pesquisa espírita, mas você pode também trabalhar o evangelho, estimular a transformação moral dos indivíduos. Misticismo, cientificismo e misticismo heterogêneo. O que é um misticismo heterogêneo? Se você estudar a codificação espírita, se você estudar, por exemplo, obras póstumas, existe toda uma orientação de funcionamento de uma sociedade espírita, uma casa espírita. Só que isso é desconhecido, as pessoas não leem, não conhecem essa orientação e começam a adotar práticas de outros movimentos espiritualistas, trazer sistemas de fora para dentro. E o pior, não se conhece o sistema de dentro e o sistema de fora começa a se sobrepor ao sistema de dentro. E daqui a pouco a casa espírita não é mais casa espírita, é uma outra coisa. O grande trabalho de Kardec era de o quê? Unificar o movimento espírita, trazer uma ideia filosófica integral para o movimento espírita. Só que pelo nosso desconhecimento doutrinário, nós acabamos quebrando a unidade. Não estou dizendo que nós temos que ser negativos em receber coisas positivas de outros movimentos, porque o espiritismo também evolui. Por exemplo, uma casa espírita que não tem uma gestão organizada, ela tende a fechar. Se você não tiver uma gestão administrativa dentro da casa espírita, ela não vai crescer, ela não vai, por exemplo, ter rotina para o ESE, ter rotina para o TE, ter rotina de funcionamento para o GEM, a organização. A casa não vai se sustentar, ela vai acabar desaparecendo, ela não vai atrair pessoas, as pessoas não vão se sentir bem dentro da casa espírita. Uma casa que é suja, uma casa que é desorganizada, uma casa que não tem um calendário de estudo definido, isso é gestão. E essa gestão ela vem de fora do espiritismo. Os modelos de gestão devem contribuir com o espiritismo também. Então o espiritismo não se fez. Agora, você não pode esquecer o modus operandi espírita que foi orientado por Allan Kardec e que está lá em Obras Póstumas. Só que pelo desconhecimento a gente desconhece isso, acho que não existe. Então vou fazer da forma que eu quero. O espiritismo é uma moda da casa. Surgimento de literatura psicografadas que denotam contradição aos ensinamentos da codificação e que também tentam estabelecer adaptações forçadas com determinados conceitos do âmbito científico, filosófico e religioso. Nós sabemos que os espíritos existem e que os espíritos se manifestam através dos médiuns, por diversos médiuns, que nem sempre têm uma condição moral elevada. E, logicamente, se esses médiuns não têm uma condição moral elevada, é mais fácil eles interagirem com espíritos que também não têm uma condição moral elevada, em vez de se comunicar com espíritos de uma condição moral elevada. É mais fácil eles se comunicar com espíritos mistificadores ou espíritos ignorantes do ponto de vista espiritual, com espíritos sábios, com espíritos iluminados. Se você fazer uma análise da literatura do meio espírita, quantos espíritos superiores vocês veem se comunicando pelos médiuns? Geralmente são espíritos do nosso nível.
né, que ainda estão num processo de evolução. Isso é normal. Agora, o que não é normal é nós não fazermos a crítica, a análise crítica daquilo que vem por eles. Então, o problema não é você ler André Luiz. O problema não é você ler Miramês. Tem que ler André Luiz, tem que ler Miramês. O problema é você aceitar o que eles estão dizendo como se fosse uma verdade absoluta. Esse é o problema. A orientação dada pelo codificador, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o controle universal dos ensinamentos dos Espíritos, é você ter criticidade. É você fazer a comparação, é você fazer a análise daquilo que vem no mundo espiritual. Só que nós não fazemos isso. E aí caímos em problemas. Vou dar um exemplo. Eu sempre cito esse exemplo nas minhas palestras. Uma vez, chegou à minha mão um livro que foi transmitido através da psicofonia, que tratava sobre os fluidos, era chamado Livro dos Fluidos. Como eu sou físico, adoro essas questões de fluido, energia, né? Para mim é muito interessante, eu gosto muito. E aí então eu comecei a ler esse livro. Primeiro capítulo, muito legal. Segundo capítulo, muito legal. Quando chegou baixo no terceiro capítulo, que era uma visão científica sobre os fluidos, aí eu fiquei mais interessado ainda, porque a minha base teórica é física, então me interessou muito. E aí, lendo o terceiro capítulo, de repente eu encontro lá, por exemplo, a chamada equação do ectoplasma. A equação química do ectoplasma. Aí eu, equação química do ectoplasma? Aí isso me chamou a atenção. Eu não sou químico, mas tenho noção química. Eu sei que um elemento carbono, para se ligar com hidrogênio, tem uma combinação específica, tem um processo específico. E aí, como eu não sou químico, eu pedi para um amigo meu, que era doutorando em Química da Federal, para fazer a análise da coerência daquela equação química. E ele então me fez um relatório. Ele era meu aluno, né, participava do meu ESG, e mostrando a inconsistência daquela equação química, do ectoplasma. Qual foi a minha postura? Minha postura foi escrever para a editora e anexei o relatório feito por um cara que tem um conhecimento profundo de química para tirar ou corrigir aquilo que estava lá. Nunca tive retorno. E o livro continua sendo publicado como livro espírita. Aí eu pergunto para vocês, isso é um favor ou um desfavor à doutrina espírita? Para o leigo passa batido, mas para uma pessoa que tem uma certa formação específica naquilo ali é um absurdo. Eu estou citando um caso. Li um outro livro que dizia ali, por exemplo, que o buraco negro é um corpo celeste do espaço, que é oriundo de um cadáver estelar, uma estrela que morreu, gera uma fissura no espaço-tempo, que o buraco negro era a passagem do mundo material para o mundo espiritual. Pelo amor de Deus, onde é que o cara tirou isso? Né? Cabe à ciência falar da realidade material, não cabe ao espiritismo falar da realidade material. A ciência que tem o papel de falar da realidade material, porque o objeto de estudo do espiritismo não é a matéria. O objeto de estudo do espiritismo é o espírito, a realidade transcendente. E nós não temos que ficar preocupados com o que a física diz do espiritismo, porque são duas ciências distintas. São duas coisas distintas. A ciência estuda a matéria, o espiritismo estuda o espírito. Se vai um dia chegar num ponto que é possível estabelecer relações, é uma outra coisa. Mas ainda não existe isso. Mas a física quântica estuda a matéria, não estuda o espírito. A física quântica você pressupõe algo além da matéria. Mas você não pode dizer que esse algo além da matéria necessariamente é o espírito. Tem uma diferença. E eu tenho quanto tempo ainda? 20 minutos? Só? Então tem tempo. Aguento mais um pouquinho? 40 minutos? Então vamos em frente. E o intervalo vai ser quanto? Posso? Pronto. A água está aqui. Ó. Você está com transmédio comigo aqui, eu nem vi a água mais. 20 perguntas. Então já acabou a palestra? Acabou? Não, pode continuar.
foi com outra combinação, pode ir. Ah, porque fizeram uma combinação e não estava sabendo. Beleza, mas vamos em frente. As coisas no universo acontecem assim. Exatamente. O universo conspira a nosso favor, né? Então, problemas decorrentes do desconhecimento doutrinário. Um outro problema. Espíritas mal orientados, que não conhecem a própria doutrina, colaboram nesse trabalho de confusão, porque se eu não conheço a doutrina, o que eu vou pregar não é doutrina, então eu vou confundir a cabeça daqueles que querem conhecer a doutrina. Admitindo como doutrinárias as mais estranhas manifestações mediúnicas e as mais evidentes mistificações. Por exemplo, numa sessão mediúnica, se comunicar o espírito de um passarinho. Acontece, meus irmãos. Existem obras psicografadas que relatam isso. Não sei se você sabe, mas eu não vou citar nome, mas existem livros que falam. Gravidez no mundo espiritual. Sexo no mundo espiritual que gera gravidez. E o espírito que estava grávido no mundo espiritual se manifesta na reunião mediúnica. Existe isso. Então, existem as mais variadas expressões equivocadas dos processos mediúnicos. Então, assim, por isso, sem a base doutrinária, nós vamos entrar numa grande confusão. Nós vamos produzir uma grande confusão dentro do Espiritismo, que vai fazer com que o Espiritismo desapareça da Terra. Então, sem um entendimento doutrinário, nós vamos aceitar gato por lebre. Vamos pegar uma informação que vem do espírito mistificador e vamos adotar como prática dentro das nossas casas espíritas. Onde é que nós vamos parar? No brejo, né? Os perigos decorrentes, essa aqui é fantástica. Os perigos decorrentes do entusiasmo fácil, da aceitação apressada de certas inovações. Isso aqui é cruel. Allan Kardec diz que o espírita mais perigoso para a doutrina espírita é o espírita empolgado. É aquele espírita cego que fica encantado e aceita qualquer coisa por verdade espírita. E aí, o que é que acontece? Nós vamos gradativamente, ao longo da história do espiritismo, observando certos ensinamentos que são incutidos dentro da casa espírita, que as pessoas, com uma certa ingenuidade e uma certa empolgação, acham que aquele ensinamento é um ensinamento mais avançado que a doutrina espírita. Vou dar um exemplo. Um dia desse, eu não vou citar o nome do autor, mas aconteceu comigo. Um dia desse, uma pessoa, eu estava chegando na casa espírita para conduzir meu ESG, minha turma de ESG, eu sou facilitador de ESG 2. Pergunta, mas é possível fazer o ESG, já que as apóstolas da federação, elas citam muito a obra complementar, e se estudar uma dessas obras complementares à obra básica? Sim. Você estuda o que está escrito na obra, na apostila, e em vez de referenciar aqueles textos, você faz relações e laços com as obras básicas. Então é possível sim você fazer um estudo de ESG direcionando para o estudo da codificação. Então a pessoa, eu cheguei lá na casa espírita, eu estava entrando no salão de harmonização, e o coordenador chegou para mim e disse assim: César, vem cá, eu estou aqui sentado com esse meu amigo aqui, e ele estava me mostrando um livro. Ele está muito empolgado porque ele está estudando esse livro desse autor italiano, um filósofo italiano. O que é que você acha desse livro? Aí eu disse assim: ó, todo livro é importante, todo livro você deve ler, deve refletir, mas você deve olhar com criticidade o livro. Aí a pessoa, quando eu falei isso, ela assim: pô, é o melhor livro que tem, não sei o que, é o melhor autor, né? Esse livro, esse autor é o Espiritismo avançado. Aí, peraí, meu irmão, peraí, eu não estou dizendo isso não. Eu não estou dizendo que esse autor representa o Espiritismo avançado, não estou dizendo isso. Estou dizendo que é importante a postura de uma pessoa inteligente. A pessoa inteligente, ela não é radical, ela é aberta à reflexão, como Kardec é. Agora, dizer que isso aqui, os ensinamentos desse autor é o Espiritismo avançado, é uma outra questão.
eu discordo totalmente. Inclusive, vejo pontos de divergência com os princípios da doutrina espírita. Por exemplo, evolução em linha reta. Eu não vejo, na doutrina espírita, eu não vejo o espírito evoluir sem passar por vários estágios. Ele vai passar por vários estágios. E outros pontos mais, né? E aí ele ficou chateado. Não, eu discordo de você, eu discordo de você. Eu disse, meu irmão, você tem direito de discordar. Como eu tenho direito de discordar de você, você tem direito de discordar de mim. Mas não é porque você discorda que eu vou aceitar seu pensamento. Aí ele ficou mais com raiva ainda. Mas porque tem gente muito importante, né, que aceita isso. Aí a gente, né, estuda filosofia, a gente aprende na retórica, existe o argumento de valor, né? Você coloca o argumento de autoridade, coloca uma pessoa para dizer que aquela pessoa é o ápice, é o superior. E às vezes não é. Todo mundo tem falha, inclusive falha de entendimento. Aí eu, meu irmão, eu conheço um pouco de retórica, eu sei que você está colocando aqui, talvez você não saiba disso, mas isso é o argumento de autoridade. Para mim não interessa a opinião dessa pessoa que você está falando. Interessa aqui a forma como eu estou lendo a ideia do autor. Aí eu perguntei, meu amigo, uma coisa, quantos livros do autor você leu? Eu li 3 livros. Aí quer dizer que com 3 livros você conhece o pensamento do autor? Pois, no âmbito acadêmico, para você ter um pensamento, entender o pensamento do autor, você tem que estudar toda a obra do autor, não uma única vez, várias e várias vezes. Talvez você não vai nem entender o que ele quer dizer. Porque uma coisa é o que ele quer dizer, outra coisa é o que você entender, está entendendo, outra coisa é o que realmente ele queria passar. Então, assim, as pessoas se empolgam muito fácil com certos ensinamentos que não foram analisados. No Espiritismo são vários e vários autores que às vezes encantam os espíritas. Geralmente espíritas que não têm uma base doutrinária. Eu aposto que ele não conhece a obra de Kardec, não tem nem base doutrinária e nem tem a base no autor que ele está idolatrando. Por exemplo, eu desenvolvo um trabalho em Fortaleza de estudo comparado às religiões. Há 20 anos eu estudo várias tradições religiosas. E quando a gente vai fazer um estudo comparado às religiões, como é que a gente faz? Primeiro, pega a tradição. Vou estudar o budismo. Vou estudar, por exemplo, um ramo do budismo, que é o budismo Mahayana, por exemplo. Pego o budismo Mahayana, estudo todo o cânone do budismo Mahayana, todas as obras relacionadas, os sutras, os tantras, todas as escrituras do budismo Mahayana, estudo, defino categorias universais que estão presentes na obra, depois converso com o budista, porque uma coisa é um espírita olhar o budismo, outra coisa é o budismo olhar o que ele aceita. Coleto tudo isso é uma coisa rápida, às vezes é anos fazendo isso. E aí, se eu quero fazer a comparação, eu vou estudar uma outra tradição e faço a mesma coisa. Estuda todas as obras, defino as categorias e depois eu faço o quê? Um diálogo comparativo entre um e outro. Então, se eu não conheço o pensamento do autor italiano e eu não conheço o pensamento de Kardec, como é que eu vou comparar? Como é que eu vou dizer que uma coisa superou a outra? Está observando o grande equívoco? Então a gente tem que ser inteligente. Para você dizer que algo é melhor que o Espiritismo, você tem que conhecer o Espiritismo. Se você não conhece o Espiritismo, fica calado, não fale besteira. E fica feio para você. E como resolver o problema? Aí Allan Kardec traz em Obras Póstumas. Ele diz assim: um dos maiores obstáculos à propagação da doutrina é a falta de unidade. Eu falei aqui, quando você tem um espiritismo na moda da casa, falta unidade. O único meio de evitá-lo, se não presentemente, ou mesmo no futuro, é apresentar essa propagação em todas as suas partes, e até nas minúcias, como tal precisão e clareza, que seja impossível qualquer interpretação divergente. A gente tem que observar divergências e trabalhar em torno das divergências, para que essas divergências desapareçam. O Espiritismo bem entendido e bem compreendido é o único meio, o Espiritismo bem entendido e bem compreendido,
é o único meio único de remediar este estado de coisas e tornar-se, como diz os Espíritos, a grande alavanca de transformação da humanidade. Está lá no projeto de 1868 em Obras Póstumas. Então, se nós não compreendermos o Espiritismo, não será possível tornar o Espiritismo a grande alavanca de transformação da humanidade. Então, o problema é compreensão. O problema é entendimento do que se fundamenta a doutrina espírita. Então, se nós não entendermos o Espiritismo, e nós não vamos entender o Espiritismo sem estudar a obra organizada do Kardec, será impossível nós tornarmos o Espiritismo um futuro das grandes religiões, das grandes correntes de pensamento. É utópico. Por exemplo, vou dar um exemplo. Faz 4 anos que eu vou constantemente à Europa, porque eu tenho um irmão que mora na Europa. Eu vou para a França, Paris, local onde nasceu o Espiritismo. Se você pegar todas as casas espíritas da França, o número é menor que as casas espíritas do estado do Ceará. Se você pegar todas as casas espíritas de um país, como a França, o número é menor que o número de casas espíritas no estado do Ceará. O que é que avançou o Espiritismo na Europa? Nada. Muito pouco. Avançou um pouco graças a quem? Ao Divaldo Franco, ao Roberto Teixeira, esses palestrantes que foram para lá falar sobre doutrina espírita. Da forma deles. Mas foi para lá falar sobre doutrina espírita. Na Europa, são poucos os países que têm um movimento espírita forte. Portugal, Espanha, França é muito pequena, Inglaterra é muito pequena, Alemanha é muito pequena, Suíça é muito pequena, Portugal, Espanha. Se você chegar nas casas de Portugal e Espanha, quem faz as casas espíritas é brasileiro. Eu digo que eu já dei palestra em casa espírita portuguesa, em Lisboa, em Sintra. Quando você chegar lá, a casa espírita, 90% são brasileiros, não são portugueses. Por que não avançou? Porque talvez lá, que não é a pátria, né, coração do mundo, pátria do Evangelho, como o Humberto Campos diz, se isso é verdade, que eu não sei, né? Lá as pessoas não se interessaram em estudar a filosofia espírita, ficaram presas aos fenômenos, e aí caíram na mistificação. Por incrível que pareça, não tiveram pessoas com Allan Kardec para segurar, conduzir o barco. A verdade é essa. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia que, pois seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, com nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. Então, nós vamos conhecer o Espiritismo se estudarmos o Espiritismo de uma forma séria, organizada, sistematizada. E Allan Kardec traz toda uma orientação. Condições para o estudo espírita. Eu, estudando a obra básica, eu pontuei algumas fontes, né, que eu posso depois passar. Mas quais são as condições para o estudo espírita, de acordo com Allan Kardec? Seriedade, primeira condição. Você vai estudar de uma forma séria, de uma forma responsável, de uma forma comprometida, de uma forma organizada. Continuidade. Você tem que ser contínuo. Não pode você estudar hoje, daqui a uma semana você não estudar mais. Você tem que ter uma continuidade. Perseveranças. Para você ter continuidade, você tem que ter perseverança, você tem que querer realmente. Regularidade. Ausência de prevenções no sentido de preconceito. Então, se você tiver uma pessoa preconceituosa, você não vai aprender nenhum tipo de filosofia, nenhum tipo de ciência. Você tem que ser desprovido do preconceito para entender o pensamento, aquele pensamento que está sendo manifesto ali. Vontade firme e sincera. Atenção demorada. Então você deve olhar os detalhes e analisar esses detalhes de forma demorada. Não é passar superficialmente sobre um conceito.
Me lembro que eu estava estudando a questão do espírito puro na escala espírita e fui fazer um enlace com o capítulo céu do livro Céu e Inferno. Lá na escala espírita se fala de uma única classe, o espírito puro, uma única classe. Lá no Céu e Inferno já se, digamos, traz uma ideia que vai existir subclasses de espírito puro. Se você olhar lá no capítulo céu, se não me engano, no item 9 a 13. Então, atenção demorada, não aceitar aquele conceito sem depois tentar aprofundar o conceito. É um exemplo, eu só estou citando aqui. Observação profunda, recolhimento e silêncio, ou seja, você tem que também criar uma atmosfera interna para o estudo. Fica difícil você estudar de uma forma profunda a obra básica, assistindo ao mesmo tempo televisão, escutando rádio ao mesmo tempo. Você tem que se aprofundar, se conectar profundamente com aquela realidade. Método e aprofundamento são algumas condições. Eu queria dar aqui rapidamente uma sugestão para vocês, para que quando eu voltar aqui, vocês vão dizer assim, li todas as obras básicas. Essa grande mulher que foi Ivone Pereira do Amaral, uma pessoa que admirável, tanto do ponto de vista da mediunidade, mas como pessoa, né? Eu não tive a honra de conhecer ela, mas a minha avó era muito amiga dela, uma das grandes médias do Brasil. Ela tinha um afinco com relação ao estudo da obra de Kardec. E aí ela traz uma dica para que a gente possa estudar toda a obra de Kardec, todas as obras fundamentais, as obras básicas, né, como é conhecido. Leia 6 páginas da codificação por dia. Ao longo de um ano, você terá lido todas as obras básicas. Como eu sou físico, gosto de matemática, vou fazer as contas. Então, total de páginas das obras básicas, 2.061 páginas. Total de páginas, se eu ler durante um ano, 6 páginas. Eu vou ler 2.190 páginas, ou seja, eu vou ler mais. Então, realmente, se eu começar em janeiro, lendo 6 páginas, se eu for disciplinado, for organizado, ao longo de um ano, eu li toda a obra básica. Isso é verdadeiro, eu fiz. E funciona. Então, se você fazer isso, ou a partir de hoje, daqui a um ano, se você me convidar para voltar, convidar o grupo aqui a voltar, eu vou perguntar para vocês, vocês leram toda a obra básica? E toda a obra básica. Agora, tem um outro desafio. Além de ler a obra básica, você tem que ler também as outras obras organizadas por Kardec, que são, por exemplo, os volumes da Revista Espírita. Aí você vai ter que demorar mais um tempinho ainda, pelo menos uns 2 anos aí para você ler tudo. Mas se você utilizar essa metodologia, você vai ler 6 páginas, você vai tirar as ideias principais dessas 6 páginas, você vai ler sobre Deus. O que é que eu captei como ideia principal da leitura sobre Deus? Eu captei isso. Beleza. Vou aprofundar agora, pegar as outras obras da codificação. E aí vem um roteiro que Kardec nos dá para estudar a obra básica, né? Tem um tempo ainda? Um pouquinho, mais rapidamente. Então, Allan Kardec, no livro dos Médiuns, capítulo 3, ele diz que o primeiro livro que você deve ler é o livro que é Espiritismo, que é uma obra maravilhosa. Porque todo mundo aqui tem um lado ou científico, ou cético, ou religioso. Então, o Kardec vai dialogar com esses 3 perfis. E Kardec é muito direto. Muito direto. Quando muitas vezes o cara vai fazer uma colocação, ele diz: você leu? O que é que você conhece de Espiritismo? Nada. Então, vá ler primeiro para depois conversar comigo. Então, primeiro, o que é Espiritismo? Depois do que é Espiritismo, qual é o livro que nós temos que ler? De acordo com Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, que tem toda uma estrutura que, por exemplo, que vai dar origem às outras obras da codificação. Depois do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. E depois do Livro dos Médiuns, vem os 12 volumes da Revista Espírita. E o Céu, o Inferno e a Gênesis? O Céu, o Inferno e a Gênesis pode ser lido em paralelo, por exemplo, com a Revista Espírita. Como você pode também ler o livro em
paralelo com a revista Espírita. O Céu e o Inferno é uma extensão natural da quarta parte do Livro dos Espíritos, chamado Esperança e Consolação. E a Gênesis é a extensão natural da primeira parte do Livro dos Espíritos, que é Causas Primárias. Então eu recomendo muito, por exemplo, a pessoa que vai iniciar o estudo do Livro dos Espíritos, lê a parte e aprofunda na Gênesis. Lê a parte e aprofunda no Livro dos Médiuns. Lê a parte, terceira parte, Livros Morais, e aprofunda no Evangelho segundo o Espírito. Lê a quarta parte, Esperança e Consolação, e aprofunda. Ou seja, você tem que gostar. Se você tem interesse realmente de conhecer profundamente o Espiritismo, você vai ter que mergulhar, não tem jeito. Você vai ter que queimar a pestana. É uma ciência. E você não aprende uma hora para outra. Estudar, mas também, principalmente, praticar, vivenciar, ser acolhedor, ser caridoso, ser fraterno. Então, essa é a minha contribuição no dia de hoje. Vou ficar aberto agora, né, para perguntas. Se eu não souber, os palestrantes respondem. Você falou, se for convidado novamente, pois eu estava vindo ali e já disse, ei, Sandra, termina agora não, termina agora não. E a Regiane já está ali toda feliz, que todas as turmas do ES vão lotar. Na segunda-feira todo mundo estará na aula, né, Regiane? A nossa coordenadora dos estudos. Alguém tem alguma pergunta a fazer antes da gente liberar para o lanche? Célio, você falou aí sobre a questão a propagação do espiritismo, né, na Europa, que é muito ainda diferente do que Allan Kardec, até mesmo na revista Espírita, quando a gente lê, ele tem um otimismo muito grande sobre o futuro do espiritismo, né, daquele modo como ele estudava, como ele pesquisava e tudo. E a gente vê, como você expôs, aqui na Europa, praticamente o espiritismo é desconhecido daquela maneira. E no lugar onde eu penso que seja mais divulgado, mais praticado aqui no Brasil, o espiritismo mudou o caráter dele para um caráter religioso. Dá para a gente conseguir ter uma ideia do que foi, onde foi o erro, ou se Allan Kardec ele foi otimista demais em prever o futuro do espiritismo, dá para a gente ter uma conclusão de onde foi que houve essa quebra da prática espírita daquela época de Kardec para o que está hoje. Com certeza, um espírito evoluído com Allan Kardec, ele tinha que ser otimista. As grandes lideranças, quando surgem, elas têm que buscar ser otimistas e motivar as pessoas a serem otimistas para tornar aquilo que eles vêm desenvolver algo concreto, algo que vai ser realizado. Entretanto, nem sempre isso acontece, porque depois que a liderança desaparece, nem sempre você tem uma sorte de encontrar outras lideranças que consigam levar o barco para aquele mesmo rumo. E no meu entendimento, do que eu já estudei sobre a história do espiritismo, foi isso que aconteceu. Depois de Allan Kardec, nós tivemos algumas pessoas que tinham uma condição moral similar, muito próxima dele, mas que não tinham ainda uma clareza doutrinária do que o espiritismo se propunha fazer. E essas pessoas, de certa forma, deram o seu tocante pessoal, deram a sua visão pessoal ao espiritismo, porque era uma liderança que estava à frente. Isso acontece muito na política, né? Você tem um político que governa um estado. Muda o político, mesmo que seja do mesmo partido, muda a forma de governar. Então isso aconteceu também dentro do movimento espírita. Você vai ver, por exemplo, figuras como Pierre Cartan-Lamarrière, que assumiu a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas depois de Allan Kardec, mesmo que na Gabriel Baudet, mulher de Kardec próxima, que foi preso, foi acusado de charlatanismo. Ele deu abertura à revista espírita, que outros autores não espíritas escrevessem dentro da revista espírita. Se deu uma ênfase, depois de Pierre Cartan-Lamarrière, outras figuras que assumiram a Sociedade Espírita de Paris, a que sistemas de ideias espiritualistas começassem a ser agregados ao sistema de visão espírita e começasse a se sobrepujar ao sistema de visão espírita.
se deu ênfase ao domínio da fenomenologia, se perdeu a criteriologia. Então tudo isso vai culminando a uma desorganização natural do movimento espírita. Mas cabe a gente ficar de braços cruzados? Cabe a gente aceitar isso, ficar parado? Não. Cabe a gente reorganizar, relembrar tudo aquilo que Allan Kardec nos propôs. Os espíritos propuseram a Allan Kardec. Aí vem o nosso desafio. A doutrina espírita, meus irmãos, é uma doutrina nova. Quantos anos? 1857 para cá, quantos anos? É uma doutrina muito nova. Uma tradição, por exemplo, o budismo surge no século 500 a.C. É muito antiga. O espiritismo é muito novinho, mas ele vai se transformar naquilo que nós fizermos dele. Nós somos responsáveis pelo futuro do espiritismo. Se nós não nos organizarmos, se nós não sairmos de uma fase de hipnotismo, de alienação doutrinária, nós vamos desaparecer. Porque os espíritos superiores não perdem tempo. Se a coisa não está funcionando, vamos trazer uma coisa que funciona. Mas se eles se calarem, as pedras é que falaram. Como é que é? Jesus Cristo falou, se eles se calarem, as pedras... Mas eles não se calam. Não tem nada a ver com o espiritismo? Eu no sentido de que o espiritismo vige independentemente dos que não trabalharem prol dele. Eu digo o seguinte: o espiritismo ele vai existir independentemente se a palavra é espiritismo ou não. A ideia do espiritismo, a sabedoria divina que está por trás do espiritismo, vai prevalecer seja pelo nome espiritismo ou não. Ele vai existir. O que eu estou falando é do termo espiritismo, doutrina espírita. Era igual ao que aconteceu com Kardec. Se Kardec falhasse, viria outro e faria. Então a sabedoria divina ela vai se expressar de qualquer forma. Ela é viva. Agora, se nós não estivermos alinhados com essa sabedoria, se a doutrina espírita não estiver alinhada com essa sabedoria, a doutrina, a face externa desaparece. Mas para que isso aconteça, nós temos que ficar passivos. Nós, pelo contrário, a gente tem que estar ativo, estimulando as pessoas a refletir sobre os preceitos espíritas, estudar as obras fundamentais, aprofundar esse estudo das obras fundamentais. Mas eu não encontro espaço nas casas espíritas. Não tem problema. Estudo em casa, forme grupos de estudos. E Kardec recomendava muito isso. Formação de grupos de estudos. Independentes de casas que não estavam querendo aceitar essa prática. Você vê muito hoje as casas espíritas estudando as obras de André Luiz, de Emmanuel, obra básica. Praticamente não tem grupos de estudos. É ruim estudar André Luiz? Não, é bom. É ruim estudar Emmanuel? Excelente. Isso é intencional? Hein? Isso está acontecendo? Eu não sei se é intencional, sabe? Eu acho que às vezes desconhecimento. Eu entendo a opção fruto do desconhecimento, fruto do desconhecimento da importância da obra. Será que a covardia pelo fato de saber que tem que estudar para se aperfeiçoar? Pode ser também, é uma hipótese. Estudar as literaturas paralelas, complementares, do que parar para estudar uma pergunta, muitas vezes uma pergunta do livro dos Espíritos, é uma semana, 2 semanas. Perfeitamente. Então você entendeu o significado, e a pessoa acha que tem de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos para a casa espírita, a pessoa passa a entender. Perfeitamente. Às vezes a gente gosta muito do caminho mais fácil, né? Pois não, Cícero. Perfeito. E a grande dificuldade da nossa casa espírita é exatamente as pessoas não querem estudar. Então, quando a cueca é doloroso, né? Eu quero estar lá, simplesmente lendo aquela apostila e acho que estou estudando, e se não estudo, acho que esse é E assim, eu pessoalmente confio muito em vocês. Certo? Eu confio muito em vocês. Eu acho, assim, eu tenho certeza que
E vocês são pessoas inteligentes, né? Vocês têm um amor à doutrina espírita. E sendo inteligentes, tendo um amor à doutrina espírita, vocês devem ficar alerta para esses problemas e tentar reverter esses problemas. Se não é dentro da casa espírita que você consegue fazer um estudo da obra básica, vai em outro lugar. O importante é fazer. O erro é não fazer. Não estou aqui dizendo que você não deve estudar outras obras complementares. Estude as outras obras complementares. Encontre tempo. Agora, você tem que fazer o diálogo salutar com as obras básicas. Se você não fizer esse diálogo, você não está estudando espiritismo. Se queria falar, Nilson. Depois eu lhe passo, tá bom? Uma observação que eu anotei, algumas coisas que você fala. Eu queria só contribuir com uma frase que eu acho, dessa discussão que está tendo, que eu acho que tem inversão. A gente espera que a casa espírita esteja estudando as obras fundamentais e a critica por não estar estudando. Em Allan Kardec é o contrário. Eu estudo em casa as obras fundamentais, as que ele citou. A gente tem que lembrar que todos esses livros, não que as pessoas às vezes não param para pensar. O livro dos médiuns foi feito para que eu experimente em casa, sozinho, não em grupo. Ele é todo construído, é tanto que a parte do desenvolvimento do médium no grupo só vai surgir bem depois, mas ele dá a dica, trabalhe só, vá tentando, depois use o grupo para lhe dar uma força. Então às vezes a gente usa a desculpa da casa espírita, o grupo espírita, não está estudando as obras básicas, assumo um discurso crítico, dizer, aqui não estuda as obras básicas. Mas se o dirigente retornar a pergunta, mas você estuda em casa? Não, eu não estudo. Por que você não está estudando? Eu estou esperando que a casa construa esse espaço. Então, acho que é uma inversão na lógica que Allan Kardec nunca propôs. E você fala em grupos de estudos que auxiliariam as pessoas que tivessem dificuldades na leitura. Então, eu só para contribuir com essa postura. Agora, eu queria fazer uma pergunta sobre o que você falou. Eu fiz umas observações enquanto você falava. Teve uma coisa que me chamou a atenção. Eu queria que você colaborasse. Assim. Falei que teve uma hora que você falou sobre o fato do médium ser um espírito imperfeito, e seria normal, natural, eu acho que você usou a palavra natural, que ele desse combinações de espíritos da mesma, digamos assim, então, o mesmo perfil. O mesmo perfil. E aí eu queria ver se, porque o problema não é a questão moral dos médiuns. Os espíritos superiores não teriam problema em comunicar-se por um médium que não tenha evolução, porque vai se levar em conta, sim, a intenção. Agora, alguns espíritos, isso é bem comum dentro do movimento espírita, tentam nos convencer de que a mediunidade é algo moral, e é o uso da mediunidade que é moral. Você vai ver todo o livro dos métodos, Kardec vai... Eu concordo com você, certo? A ideia é essa mesmo. Agora, logicamente, é mais fácil eu entrar em sintonia com seres similares a mim, porque o ser humano ele tem a questão da afinidade comportamental, psicológica. Por exemplo, é mais fácil Sérgio, buscar pessoas que gostam de estudar espiritismo, que gostam de estudar espiritualidade, que eu buscar pessoas que são, aqui no Ceará se fala de papudim, né? Buscar os papudins, né? Que gostam de beber. Então eu não sinto afinidade com isso. Agora, isso não inviabiliza a minha condição moral de um espírito superior interagir comigo. Isso é possível. Inclusive, no livro dos médiuns, ele fala de pessoas que têm deficiências. Não fala isso? Os espíritos se comunicam com pessoas que têm deficiências físicas, orgânicas. Então, não é um critério, não é uma regra, né? Não existe essa exatidão. Mas, logicamente, existe maior facilidade de interação entre pessoas mais similares, pessoas que estão numa faixa psíquica, comportamental mais similar. Eu queria falar que, se você vai ter em consideração aquela sua proposta que abre os slides, que abriu a fala, dizendo da proposta espírita, o fato de eu estar dando comunicações, outros espíritos se comunicando em ser espírito da minha faixa, do meu grau de similitude, do
duas coisas levam a concluir. Ou eu já estou evoluído o suficiente e os que estão ao meu redor também, ou eu estou buscando os professores corretos. Que é o que começa na introdução do livro, dizer, escolha os professores, escolha os espíritos que você quer se comunicar. Perfeito. Se você vai recebê-los ou não, aí é uma outra coisa. Porque senão daqui a pouco a gente fica pensando que o que a gente merece são comunicações meia boca, porque nós somos moralmente frágeis, então ninguém vai ter nenhum bom espírito nos influenciando. Então a gente tem que almejar isso. E trabalhar, acima de tudo, internamente. Isso. Sem trabalho interno, a gente não se sintoniza, porque o reino do céu não está fora da gente, está dentro da gente. Então, se a gente procura desenvolver as virtudes, a gente procura buscar se auto-observar, observar nossas emoções, os nossos pensamentos. Se a gente começa a ter essa percepção mais apurada, logicamente a gente vai se conectar com coisas que a gente nem imagina, coisas positivas, né? O grande problema que eu vejo da taxa da mediunidade é que os médiuns não buscam se autoconhecer, não buscam se vencer, na verdade, né? Eu gosto muito da frase de Buda. Ele diz: o grande herói não é aquele que vence 1000 batalhas ou 1000 soldados. O grande herói é aquele que se vence 1000 vezes. É aquele que se autodomina, né? Se autoconhece. E também conhece como ele está diante das suas relações. Então você consegue se perceber como você anda através das suas relações e através da auto-observação. E aí sim permite você estar sempre motivado a se conectar com coisas muito bonitas, né? Pessoal, deixa só eu fazer a última aqui, aí eu volto depois, tá bom? Porque senão eu falo demais aí. Deixa eu só fazer uma explicação. Você falou da obra de Humberto de Campos, certo? Psicografia de Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho. E você deixou assim aberto que você talvez duvide dessa informação que Humberto de Campos fala. Nesse caso, você não está indo contra a psicografia de Chico Xavier e a psicografia desse livro? É assim, quando eu fiz aquela colocação, não é que eu estou contra, é porque eu desconheço. Eu não fiz uma análise apurada daquela obra. Então, como eu não fiz uma análise apurada da obra, eu não posso afirmar que o Brasil é coração do mundo, Padre do Evangelho. Mas a prática não já está dizendo isso? Se você olhar ao redor do mundo, o Brasil não exerce a função de Padre do Evangelho? Pois é, eu não posso assim. É uma posição científica minha, certo? Eu não posso afirmar isso, porque assim, eu nunca medi realmente se a forma como o brasileiro conduz o espiritismo é a melhor forma de propagação do Evangelho. Eu não tenho esse estudo, certo? E assim, com relação a Chico Xavier, eu tenho uma profunda admiração pela figura de Chico Xavier, pelo grande homem que foi Chico Xavier. Agora, como espírita, eu tenho e devo ter o direito de fazer análise crítica das informações que vieram por ele, né? Porque a gente deve ter essa visão crítica. Não significa que, por eu discordar de uma informação daquilo que fluiu por ele, isso vai macular a figura dele. Porque Chico Xavier, se eu fizer 1% do que Chico Xavier fez na Terra, meu amigo, então eu estou num caminho muito bom. Mas nós temos que espíritos fazer o que Kardec disse, fazer análise crítica de alguns pontos da obra que fluiu pelos espíritos através dele. Então eu vejo dessa forma, certo? Como espírita, eu não busco enganar as pessoas. Eu busco ver o valor das pessoas. Mas como espírita, eu devo ter o senso de criticidade, de analisar todo e qualquer médium. Até porque no livro dos médiuns não existe um médium na Terra que não seja falível. Não existe um médium na Terra, está no livro dos médiuns. Não existe um médium na Terra que não seja falível em algum momento. Como é que eu vou dizer que talvez naquele momento ali daquela obra ele não foi falível? Você também não tem base científica para negar. Não tem. Não posso nem afirmar, nem negar. Está em aberto. Mas se está em aberto, eu também não posso afirmar. Mas nesse caso aí,
opinião pessoal minha. É a opinião sua, é a opinião da E, exatamente. Vou deixar claro Isso. para não ficar Perfeito. Perfeitamente. A ideia é essa. É a opinião? Isso. Mas eu me pauto, né, aquilo que eu aprendi na obra de Kardec. Certo? Mas de maneira alguma representa a minha opinião, em momento nenhum, nessa palestra, quando eu falei na minha opinião pessoal, isso representa a modernismo. Agora, o que está citado na obra base, que deve ser refletido por cada um de vocês, aí sim deve ter um maior valor. Ok? Obrigada. E aí? Manda. Se eu não souber, o Daniel sabe, com certeza. Então, o Cícero sabe. Não tem problema nenhum. Entendi. Assim, eu inclusive, falta, mas assim, eu inclusive, esse mês de outubro e novembro, eu estou desenvolvendo um curso de física quântica e espiritualidade. Inclusive, sábado agora é o último encontro desse curso. Esse curso ele tem como objetivo, como? Ah, sim, que venha, né? Com certeza a gente vem, com certeza. O objetivo desse curso é exatamente dialogar, né, entre uma possibilidade, né, de convergência entre uma das interpretações da teoria quântica com as interpretações dadas pelas escolas espiritualistas. Quando eu falo escolas espiritualistas, eu não estou restringindo ao espiritismo, porque existem várias formas espiritualistas de se pensar. Então, ao longo dos meus mais de 20 anos estudando não só espiritismo, eu venho estudando outras escolas espiritualistas. Inclusive, sou presidente lá em Fortaleza da Sociedade Teosófica, que é uma instituição que congrega pessoas das mais variadas religiões e expressões de espiritualismo, onde lá nós traçamos um diálogo interreligioso. Então, nesse curso eu procuro estudar a teoria quântica, as interpretações da teoria quântica, logicamente sem utilizar matemática, porque a matemática, se eu for trazer a matemática para um leigo, fica difícil de entender. Mas abordando os preceitos filosóficos e metafísicos da teoria quântica, porque toda teoria dentro da física, ela tem um aspecto filosófico, tem uma base filosófica, uma base ontológica, causal, da causa da realidade material. Então, quando a gente fala de teoria quântica, física quântica, você tem que entender o seguinte: primeiro, a física, ela estuda realmente não o espírito, ela estuda a matéria. Então, você estudando a matéria, você pode e deve buscar como físico a ordem causal da matéria. Ou seja, o que faz com que as partículas interagem, o que faz com que as forças, as diferentes forças de força gravitacional, força nuclear forte, força nuclear fraca, força eletromagnética, por que essas forças existem separadas? Então, o físico ele busca estudar essas forças, essas partículas, essas estruturas, mas busca também entender o porquê da diferença, o porquê da quebra de simetria, o que causa tudo isso, a ordem causal de tudo isso. Então, conforme você vai estudando isso na teoria quântica, você vai percebendo que você tem formas
de tentar responder isso. Uma das formas é acreditar que existe uma ordem causal que transcende o espaço-tempo que impera nesse universo. Não sei se eu tenho um universo, você está vivendo aqui no espaço, largura, comprimento, altura, e tem um tempo. Mas existem alguns processos dentro da microfísica, como por exemplo, a gente chama salto quântico. O Marquinhos está, vamos supor que a Cleura fosse um elétron girando em torno do núcleo do átomo. Então, de repente, a Freitas está nessa região de energia e, de repente, ela desaparece e aparece em outra região de energia. Aí você pergunta, para onde é que ela foi? Ela apareceu aqui, desapareceu e apareceu ali. O espiritualista, ele vai dizer o seguinte: na hora que ela desapareceu, ela foi para o mundo espiritual. Mas essa visão não é a visão da física. É uma possibilidade, mas não é a única visão da física. Uma outra visão é o quê? Que ela desapareceu, ela foi para uma outra dimensão, que é chamada de dimensão extra, mas que está nesse universo, mas que a gente não consegue perceber. Então, quando nós estudamos a teoria quântica, nós vamos perceber que existem certos processos que quebram a visão convencional de realidade. E para você explicar esses processos, você pode também inserir um outro elemento que não está, não é patrimônio da realidade física, que seria o quê? A consciência. Um nível de algo que existe em nós, mas que não é matéria. Algo transcendente à matéria, mas que está presente na matéria. E aí você pode, a partir desse momento, tentando explicar os fenômenos materiais, você pode nesse momento tentar fazer uma ponte entre o conceito de consciência como algo além do espaço-tempo e um conceito de o espírito, o perispírito. Mas isso é uma tentativa apenas aproximativa e de um diálogo. Mas a física em si, ela não entra nos meandros do estudo do qual o espiritismo entra, que é o meandro do estudo do espírito. O espírito estuda a realidade transcendente. E aí digo mais, o espiritismo não precisa que a física venha provar ele. Porque uma ciência que tem como objeto de estudo uma coisa, nem sempre vai conseguir provar uma outra ciência que tem como objeto de estudo uma outra coisa. São objetos distintos. Mas que um dia sim pode acontecer, é uma possibilidade de haver, em algum momento, uma grande convergência. Mas assim, os físicos, eles não vão dizer para vocês, 90% dos físicos, eles não vão dizer, eles vão falar que a ordem causal da matéria é o espírito. Eles não vão dizer isso. Mas você vai ter alguns físicos que têm uma interpretação específica da teoria, que vão dizer que existe algo além da matéria, que eles pode chamar de observador ou de consciência, que pode se aproximar do conceito do espírito. Por exemplo, tem físicos que vão dizer que a consciência ela brota da matéria. Não é a visão espírita. A visão espírita é o inverso. A consciência gera a matéria. A consciência torna a matéria uma realidade. Então tem várias interpretações na teoria quântica. No curso de física quântica quanto à espiritualidade, eu mostro diversas interpretações, e uma dessas interpretações é uma interpretação aproximativa com relação ao conceito de consciência. Existe uma aproximação com o conceito do transcendente de cada um de nós, que nós chamamos de espírito. A corrente hoje que defende isso é guiada por um físico chamado Henry Stepp, um grande físico de renome. Mas é uma corrente que não é digamos assim, a mais defendida dentro da física, mas ela existe. E dela surgem várias outras subcorrentes, como por exemplo a corrente do Amit Goswami, que é muito conhecido, a corrente, que são derivações dessa corrente inicial, a corrente do Friedrich Wolff, né? Então tem várias outras correntes. Mas entendeu? Assim, é possível futuramente um ponto de convergência. Mas que esse ponto de convergência ele não é considerado hoje dentro da física como um fato científico. É uma possibilidade. E o espiritismo não precisa da física para provar ele. O espiritismo não precisa da física, não precisa da biologia, não precisa da química para provar ele. O
pesquisa. São ciências com objeto de pesquisa distintos, diferentes. Uhum. Claro. Eu não estou dizendo que não é útil. É útil sim. Né? Kardec era um polímata. Kardec era um cara que era envolvido com várias academias científicas. Era uma pessoa que estudava ciência. A postura dele quando foi estudar o espiritismo foi um cientista. Ele não acreditou de imediato que aqueles fenômenos espirituais que estavam acontecendo ali eram produzidos pelo espírito, não. Ele não acreditou isso de imediato, não. Ele verificou lá, por exemplo, que podia ser a teoria dos estalos. Essa teoria ele colocou. Ele verificou que poderia ser, na época não existia ainda o estudo do eletromagnetismo. Maxwell e Faraday são posterior a Kardec. Mas se sabia da existência do fluido magnético, né? do fluido magnético, né? Que era a decorrência de duas correntes fluidicistas, que era a corrente fluidicista mesmeriana do Mesmer, Anton Mesmer, que era uma corrente até mística, e existia uma corrente mais científica. E Kardec, por mais que ele conhecesse a corrente do Mesmer, ele estava voltado à corrente científica. Então ele entendia que, por exemplo, pessoas em torno de uma mesa poderia gerar o que a gente chamou de corrente eletromagnética. E isso poderia provocar algum efeito físico na matéria. Só que ele se deparou com algo muito inusitado, que era o quê? Uma inteligência. Não era só um fenômeno físico, existia uma inteligência que respondia perguntas. Então Kardec, ele utilizou, sim, a base científica da época dele, inclusive o método que ele utilizou foi um método experimental, que é um método científico das ciências naturais da época. Ele não negou a ciência. Agora, está bem claro, se não me engano, na introdução do Livro dos Espíritos, né, que a ciência da época de Kardec era ainda incompetente, né, era incompetente para tratar de questão do espírito. Ela não tinha metodologias científicas que pudessem vasculhar a esfera subjetiva do ser. Então, o grande detalhe de Kardec foi isso. Ele pegou a metodologia experimental e aplicou ao transcendente. Nenhum cientista já tinha feito isso, porque o positivismo dizia que a base da realidade não era o espírito, era a matéria. Kardec foi ousado, ele fez isso. Ele pegou a metodologia científica da época e aplicou ao estudo do transcendente. Que para ele o transcendente não era algo abstrato. O mundo espiritual para Kardec era algo concreto, não era uma coisa metafísica, mas era concreto. Hoje em dia, na ciência, isso é mais fácil. Eu estou fazendo hoje mestrado em educação. E a metodologia que eu utilizo é a metodologia para sondar o aspecto subjetivo do indivíduo. Então, hoje existem metodologias científicas que vão analisar a subjetividade, o espiritual, vamos colocar assim, o lado espiritual. Então, hoje, se Kardec tivesse encarnado hoje e fosse trazer a doutrina espírita, talvez fosse muito mais fácil para ele. Além da comunicação, né? Muito mais rápido. Imagina quanto tempo ele passava para mandar uma carta para uma parte do mundo para receber a carta. O tempo que ele passava, meses, vários meses, quando ele mandava uma carta de um país para outro. Hoje ele mandava o WhatsApp. Outro ele mandava o WhatsAppzinho aqui, questão de segundos, ele tinha tudo, né? Metodologia científica adequada para se sondar o subjetivo. Mas mesmo ainda hoje, o objeto do espírito, ele é uma coisa ainda muito ampla e não se tem muitos recursos para entrar nessa esfera. E a física quântica, ela lida com o objeto de estudo da matéria, não é o espírito. Física no geral, ok? Mas é importante sim, o estudo da ciência, da filosofia e da religião.